Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos parar de vez com essa história de a renda fixa morreu. Esse tipo de frase é feito e divulgado por pessoas que querem que você coloque todo o seu dinheiro na renda variável. Obviamente, porque elas estão interessadas em ganhar alguma coisa em cima de você. É evidente que a rentabilidade da renda fixa está mais baixa do que alguns anos atrás, depois de tantos cortes na taxa Selic. Mas isso não quer dizer que ela esteja completamente ruim e nem que não seja importante ter um pouquinho que seja de renda fixa na sua carteira de investimentos. Então, se você está cansado de ouvir todo mundo repetir essa frase por aí e quer conhecer um pouco melhor a verdade sobre a renda fixa, cola aqui comigo. Já aproveita, deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe. Vamos começar então pelo começo. É sim verdade que os títulos de renda fixa estão cada vez menos atrativos. De acordo com um estudo realizado pelo IUB, em 2016 a rentabilidade, a remuneração média de um título de renda fixa, de um CDB, ficava aí na casa dos 16,40% ao ano. Já agora, em 2020, essa média caiu para a faixa dos 2,8% ao ano. Isso representa de fato uma queda de mais de 80%. O que é bastante significativo. Por outro lado, a rentabilidade em função do CDI aumentou. Lá em 2016, um CDB rendia, em média, cerca de 116% do CDI. Já agora, em 2020, a gente subiu para um patamar de 125% do CDI. É claro também que esse aumento da rentabilidade relativa não compensou toda a queda da taxa Selic, mas isso aí já era de se esperar. Quando a gente para pensar e lembra dessas taxas enormes de rentabilidade que a gente tinha lá em 2015 e 2016, a gente geralmente esquece do efeito da inflação nessa mesma época e do risco econômico efetivo que o Brasil estava correndo, e você já sabe que grandes riscos exigem grandes recompensas. A gente chegou a ter uma Selic que bateu o patamar de 14,25% ao ano, mas a inflação nessa época chegou a atingir o patamar dos 2 dígitos, batendo aí uma máxima de 10,84% ao ano no acumulado de 12 meses em fevereiro de 2016. Hoje a rentabilidade nominal dos títulos de fato é muito menor do que em 2016, mas a inflação e o risco econômico também são muito menores. O IPCA hoje, no acumulado de 12 meses, está na faixa aí dos 2,5%, 2,6% ao ano. Apesar disso, mesmo assim, quando a gente fala de juro real, ou seja, que é aquela parcela do juro que supera a inflação, que fica acima da inflação, em 2016 tínhamos um juro real maior do que o juro real agora de 2020. A gente está falando aí de uma comparação de 5% ao ano contra cerca de 0,3% ao ano. E o pior é que a gente corre o risco de chegar num juro real negativo logo. Basta que a Selic se mantenha estável e o IPCA suba um pouquinho de nada. Essa sim é a parte ruim de verdade de todo esse processo de queda da Selic, quando a gente para pensar exclusivamente nos nossos investimentos. Mas vamos parar para respirar um pouco. Até agora, parece que eu só falei mal da renda fixa, né? Parece que tudo é ruim em relação à renda fixa. Mas não é bem por aí. De fato, o cenário mudou bastante e piorou bastante também. Mas será que a renda variável, que é o outro lado da moeda, tá tão melhor assim? Bom, quando a gente fala de ações, mais precisamente aí do índice Bovespa, que é aquela cesta de ativos das principais ações negociadas na Bolsa Brasileira, ele acumulou uma queda aí de 11% nos últimos 12 meses, chegando a cair aí 50% do topo até a mínima que a gente teve durante a crise do coronavírus. É bem verdade que nesse mesmo período a gente teve ações que caíram muito mais do que isso, outras que caíram menos e até outras que subiram e subiram bastante. Mas como a gente não está fazendo uma análise individual de ativos um contra o outro, e sim uma classe de ativos contra a outra, me parece aí bem plausível que a gente utilize o Ibovespa como referência nesse caso. Então, de um lado, a gente tem a renda fixa, pagando aí cerca de 2 a 3% ao ano. E do outro, a gente tem o Ibovespa, que nesse mesmo período acumulou uma queda de 11%. E aí, olhando por esse lado, ganhar 2% ao ano não me parece tão ruim assim, né? Mas não me entenda mal, eu não estou aqui para falar mal da renda variável. Na verdade, eu não estou aqui para falar mal de nenhum investimento. Bom, quase nenhum. Cada investimento e cada tipo de investimento tem a sua função e pode ser bastante útil quando bem utilizado dentro de uma carteira de ativos. Mas afinal de contas, o que é melhor? A renda fixa ou renda variável? E a resposta é que os dois juntos, combinados, é a melhor opção. Quando a gente fala de investimentos, a gente precisa mudar o nosso mindset e aprender a encarar os investimentos como parte de um todo, de uma carteira. O que me interessa, no fim das contas, é se a minha carteira está positiva
e se ela está superando alguns indicadores, como o CDI, o Ibovespa e até a própria inflação. E na verdade, dependendo do momento que a gente está na economia, a gente já pode se dar por satisfeito se a gente estiver simplesmente superando o Ibovespa e o CDI. Voltando a falar de renda fixa contra renda variável, nenhum dos dois extremos é saudável. Quem tem, de um lado, 100% em renda fixa, pode deixar de ganhar muito dinheiro ao longo do tempo. Já quem tem 100% de renda variável pode perder muito dinheiro muito rápido. Por isso, um bom balanço entre os dois mundos é o ideal. Agora, se você vai colocar 80% de um lado, 20% do outro, ou 20% de um lado e 80% do outro, ou até 50-50, aí é com você. Faça o que fizer mais sentido para você, te deixar mais confortável e te deixar dormir bem à noite. Essa crise toda que a gente ainda está vivendo é um ótimo demonstrativo de como é importante ter uma boa carteira de investimentos balanceada. No ano em que a bolsa caiu 50%, quem estava 100% em renda variável viu o seu patrimônio também diminuir na mesma proporção, ou seja, caiu na metade. Já quem tinha uma carteira de investimento saudável viu a parcela que está alocada em renda fixa amortecer grande parte da queda causada pela renda variável. Mais do que isso, essa pessoa tinha caixa disponível para aumentar ainda a sua posição em renda variável, fazendo com que ela já tenha recuperado grande parte da queda que aconteceu nesse ano e, em alguns casos até excepcionais, essa pessoa já está com um lucro muito acima do prejuízo que ela teve. Então vamos parar de vez com essa história de ficar repetindo essa bobagem de a renda fixa morreu e vamos passar a pensar em renda fixa como um excelente mecanismo de proteção e manutenção do seu portfólio, do seu patrimônio. Enquanto isso, a parte de multiplicação do seu patrimônio fica sob responsabilidade da renda variável. Me diz aqui nos comentários se toda essa reflexão que eu fiz aqui nesse vídeo fez sentido para você e o que você tem feito na sua carteira de investimentos, 100% em renda fixa, 100% em renda variável, meio a meio, 80-20, 70-30, me conta aí. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo.